1 João capítulo 4, verso 7. Perceba que não é o evangelho lá de Mateus, Marcos, Lucas, João. Essas são as epístolas, são 3 pequenas cartas de João, mas muito profunda. Você encontrou, irmão? Amém? Vamos orar. O Senhor nos fala através dessa palavra. Nós oramos e pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê clareza nessa noite, que possamos ouvir, que possamos discernir e que possamos, Pai, ter uma profundidade no conhecer, mas no praticar Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 7 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto, conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus, mais uma vez, é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisso, o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós seremos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Até aqui é muito lindo, né? Vamos ver o verso 20. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, este é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amados, essa é uma palavra muito linda, profunda e necessária para os nossos dias. Jesus mesmo já denunciou que nos últimos dias o amor de muito esfriaria. E o oposto do amor não é o ódio, mas o esfriamento, que é a indiferença. Quando nos tornamos indiferentes, quando aquilo que nós almejávamos, ansiávamos, alcançamos e agora não há mais envolvimento, não há mais interesse, não há mais investimento. E João é esse apóstolo que pode nos ajudar a falar sobre amor, porque ele mesmo é o apóstolo do amor. Ele mesmo diz, olha, eu sou o mais amado. João, ele tinha essa convicção de ser o mais amado. Ele foi quem reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus, foi ele que permaneceu aos pés da cruz. Amados, João, ele viu o amor em toda a sua esfera e perfeição, porque ele esteve com Jesus, ele foi o único discípulo que esteve na cruz, ou seja, ele viu o amor se esvaziar, ele viu o amor se esvair, ele viu o amor se entregar. Esse é o apóstolo que nos ensina sobre o amor. Ele escreve dizendo em 1 João 4,7, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. João fala com autoridade, não como alguém que ouviu falar, mas alguém que viveu com o amor. E eu quero que você entenda, amados, que o Senhor quer nos levar a este nível, não só de ouvir, mas de viver e praticar. Não só de
conhecer a prática, como os religiosos. Eles conheciam muito sobre teologia, eles conheciam muito sobre as tradições, mas não viviam a prática do amor. Agora, João, ele evidencia que o amor não é algo, o amor é alguém. Agora eu quero que você entenda no contexto em que João escreve essa carta. Ele estava sob uma forte influência pela Grécia. Os gregos tinham uma influência na filosofia muito grande, e tem inclusive hoje para nós. E os romanos com a política, a economia, com a parte jurídica. E nesse contexto João escreve nos ensinando sobre a essência do amor. Então, primeiro, para que você entenda o que é o amor verdadeiro, eu quero agora que você entenda qual o amor que era falado, comentado na época de João. Para mim e para você hoje, a palavra amor às vezes fica um pouco banalizada. O mesmo amor que eu digo para um cachorro: eu amo o meu cachorro. Eu digo: eu amo a minha sogra. Eu amo... Desculpa, gente, eu tinha que ter colocado alguma coisa no meio, ficou estranho, né? Mesma coisa que eu falo: eu amo meu cachorro, eu amo meu violão, eu amo minha esposa, eu amo meu irmão, eu amo minha sogra. Ficou melhor agora, né? E a gente fala: eu amo para tudo, e tudo é o mesmo amor. Parece que a impressão que nós temos que tudo está no mesmo grupo. Mas na cultura grega não era assim. Platão, primeiro, ele vem com o ensinamento do amor eros. Platão, ele não tem somente uma percepção do amor eros, de um amor conjugal, de um homem para uma mulher, mas ele diz sobre um amor do homem em uma ascensão à perfeição. Então, para Platão, o amor eros era um amor que o homem vai viver, ele vai experienciar, e agora ele vai ascender a uma perfeição através deste amor. Aristóteles, por sua vez, ele via o amor como filia, ou amor filéu, que é um amor de amizade entre virtuosos, laços entre iguais. Então, Aristóteles, ele falava sobre o amor filéu, o amor de irmãos. Os estoicos, que eram filósofos pendente para o pessimismo, eles dizem assim que o amor é algo racional, moderado, sem emoção intensa. Não ame muito para que você não sofra muito. Então, sem emoções intensas, é algo racional e deve ser moderado. Ou seja, na filosofia antiga, o amor era elitista, reservado para poucos. O amor era meritório, baseado em merecimento. Você só vai receber amor se você merecer esse amor. E é racional, não é algo relacional, mas algo que está no ideal. Então, o amor, para a filosofia grega, é o homem tentando subir, é o homem tentando tocar. Lembra daquela figura que tem, se eu não me engano, de Michelangelo, de um quadro, onde tem um homem estendendo a mão, o dedo, e como Deus estendendo? É como o homem fazendo um esforço para chegar a Deus, e Deus fazendo um esforço para chegar ao homem. Agora eu quero dizer para você que o amor, no sentido natural, é nós querendo buscar algo a mais, nos preencher, querendo nos ascender ou alcançar o divino. Mas a palavra de Deus nos ensina que o amor é Deus, o divino, descendo e alcançando a humanidade. Não por mérito, não por seleção elitista, não por racionalidade, não por condições, mas é um amor incondicional. Esse é o amor de Deus. Você pode dizer amém por isso? E o amor na cultura de hoje? Uma perspectiva que não é difícil nós percebermos, basta abrirmos a janela do nosso carro ou da nossa casa e nós vamos perceber que o amor popular surge de sentimentos. Quando eu sinto, eu amo. Quantos casais nós atendemos, eu e minha esposa, e a primeira coisa é: eu não sinto mais nada por ela. Amor não é sentimento. Eu não sinto mais nada por ele, e é muito envolvido sobre isso, sobre sentimentos, arrepios, sobre a borboleta. Lembra quando você estava, sua primeira paixão, que parecia que dava um negócio no estômago? Você via a pessoa, e quando você estava lá na Claro, que ligava de Claro para Claro depois da meia-noite, que era de graça. Eu sei que você foi quebrado um dia, irmão, e ficava: desliga você, não desliga você, eu te amo mais, eu te amo mais. Você lembra? Você ficava assim, tempos e tempos. Eu era apaixonadamente, perdidamente apaixonado pela minha esposa, e nós ficávamos perto da casa dela, tarde da noite, conversando dentro do carro, num lugar super perigoso em Foz do Iguaçu. E a gente nem sentia medo, porque estava cego de paixão.
O amor não é só um sentimento. O amor popular está com foco no eu, uma realização pessoal, ou seja, eu preciso ser amado. Eu vou casar para ser amado, eu vou entrar num relacionamento para ser amado, eu vou entrar numa igreja para ser amado. É tudo sobre o eu, o foco é o eu, o foco é sacar, o foco é receber, o foco é buscar algo. A duração desse amor popular, ele é temporário e é condicional. Enquanto fizer sentido, eu amo. Enquanto eu tiver algo em troca, eu amo. Há uma condição, há uma troca, mais baseado num contrato do que numa aliança. Um contrato tem prazo de validade, tem cláusula de distrato. Então o amor, ele vem baseado, se me fizer sentido. A expressão desse amor está muito voltado ou para sexualização ou para sentimentalismo. Precisa expressar de alguma forma. E aí há algumas frases mentirosas que nos enganam, dizendo assim: segue o seu coração. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Toda vez que seguimos o nosso coração, nós nos quebramos. Todas as vezes que seguimos o nosso coração, nós vamos encontrar limitações, nós vamos encontrar frustrações, porque o nosso coração, ele é volátil. E mesmo que às vezes temos consciência de forma bem racional das coisas, o nosso coração às vezes está pendendo para o outro lado. E agora tem o aspecto moral desse amor popular, que esse amor popular diz o seguinte: o amor justifica tudo. Se é amor, pode não ser errado. E aí nós temos um grande problema, porque existe uma cultura woke, existe uma cultura de ideologia. Não estou falando de política, estou falando de uma constatação. Se você for estudar sobre isso, você vai perceber que existe uma agenda para desestruturar, desvirtualizar, tirar as virtudes da palavra, daquilo que é essência. Quando eu falei que existe alguns tipos de família, porque infelizmente, por seguir nosso coração, muitos de nós entramos em relacionamento e não deu certo. E agora precisamos lidar com essa situação, colher as consequências e reestruturar a vida. Mas a forma que o mundo tem pregado, que se for amor vale, qualquer tipo de amor. E aí nós vemos uma loucura cultural, de há poucos dias um cantor querer mudar uma música que nem é dele. Vocês sabem do que eu estou falando. Entra numa loucura, que começa então a mexer em fundamentos que não podem ser mexidos, em colunas que não podem ser mexidas. E sabe, amados, nós precisamos falar disso hoje, porque daqui a uns dias, quando falar, nós seremos presos, porque essa é a ideia. Na China, os pastores estão sendo presos por pregar a palavra, por ensinar princípios que eu e você só estamos aqui por causa desse princípio. E agora, essa cultura que às vezes nós achamos e conhecemos superficialmente, eu quero que você entenda que a ideia da ideologia de gênero não para em pessoas do mesmo sexo se relacionam, não para aí. Ela vai mais além, ela vai na pansexualidade, você se relaciona com quantos quiser, da forma que quiser. Ela vai para trazer a pedofilia legalizada, ou seja, se é amor, mesmo que seja uma criança, é o amor, tudo vale. Há históricos em países em que essa cultura já entrou, em que homens casam com árvore, em que homens casam com animais. Em um país da Europa, uma mulher conseguiu casar com ela mesma, chamada sologamia. Eu quero ver quando ela separar, o que vai acontecer. É uma loucura, amados. É uma loucura. E aí se baseia em frases de efeito dizendo: se é amor, meu corpo, minhas regras. Mentiras que desestrutura toda uma sociedade. E tudo isso, amados, tudo isso é fruto do pecado, mas fruto de famílias desestruturadas. Por isso que o Senhor está nos chamando como igreja para investirmos em família. Alguns ainda espiritualmente dizem que o amor é uma energia, uma vibração. Ou seja, para que eu viva o amor, eu preciso sentir alguma coisa. E para quem é casado, tem dia que você não está sentindo nada, tem dia que você está sentindo raiva.
Tem dia que você não é sobre sentimento, entenda. Você pode até começar qualquer relacionamento por algum sentimento, mas ele vai permanecer por uma aliança, por um compromisso. É um amor baseado no hedonismo. O hedonismo é busca desenfreada pelo prazer. Nosso corpo, ele é viciado em prazer. Ele é viciado em prazer. Então você começa com algo, daqui a pouco não é mais suficiente, e aí aquilo vai te viciando, e você precisa aumentar a dose. Entenda, muitos de nós estamos viciados em coisas, em dopamina, em tantos outros, por condição de nos perder. Precisamos entender que o amor não deve ser uma busca por prazer, porque o amor popular, o amor humano está muito voltado a uma busca por prazer sem propósito algum. Se alimenta de emoções e morre quando é estabelecido um compromisso. Se há um compromisso, se há uma entrega, se há uma renúncia, eu não quero. É um amor baseado dizendo: eu te amo porque eu preciso de você. Enquanto você tiver algo para me entregar, eu estou aqui. Entenda, amados, esse desvio do amor genuíno alcançou todos os ambientes, de famílias a instituições religiosas, onde não temos mais aliança com nada, com ninguém, porque afinal de contas queremos viver para nós mesmos. Diga misericórdia. E o amor segundo a Bíblia? Vamos então para 1 João capítulo 4 verso 7, para junto aprendermos. Então a Bíblia traz a definição do amor. E os apóstolos, eles não só ouviram falar, mas eles viram a expressão do amor. E ele começa dizendo assim, 1 João 4,7, dizendo assim: o amor procede de Deus. O primeiro ponto, nós precisamos entender que existe uma fonte de amor. Existe uma fonte, e essa fonte, ela é inesgotável. Então sim, amor, o amor, eu e você temos um amor que ele é finito, ele acaba. Eu e você temos um amor que ele vai se esvaziando. E agora eu e você precisamos entender que eu preciso estar conectado nessa fonte do amor para que eu possa estar recebendo desse amor, para que eu possa estar sendo envolvidos por este amor. Então João diz o seguinte: o amor procede de Deus. Ele encontrou a fonte desse amor. Então entenda, se o seu amor está esfriando no seu relacionamento, se o seu amor está esfriando por Deus, pelo reino, por vidas, é tempo de você buscar renovar nesse amor. É tempo de você buscar nessa fonte, buscar em Deus, mais uma vez, para que Ele renove em você esse amor. E ele diz: e todo aquele que é nascido, ou que ama a Deus, é nascido de Deus, conhece a Deus. Então ele está dizendo o seguinte, que eu e você agora fazemos parte dessa natureza. Nós nascemos de novo, fomos regenerados. Aquele que creu e confessou Jesus Cristo, agora não tem mais uma natureza humana, pecadora, carnal. Agora nós vemos e estamos conectados nessa nova natureza divina. E agora nós estamos conectados nessa fonte do amor. E eu quero que você entenda que a palavra diz que o amor procede de Deus, então o amor não começa em nós. Deus é a causa primária do amor. Nós, eu e você, só vamos refletir esse amor. Então se está faltando amor para você, busque na fonte. É revelação divina que transborda sobre nós esse amor. Deus é essa causa primeira. No capítulo 4, no verso 10 de 1 João ainda diz: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João está nos ensinando algo maravilhoso. Ele está dizendo o seguinte: o amor, ele consiste não em nós termos conquistado isso. Eu tive que conquistar o amor da minha esposa. Pensa numa mulher difícil, gente. Foi muita, eu esgotei
a lista que eu tinha de cantadas, quantas mensagens, até que um dia eu falei, eu tenho um carro e uma moto, só está faltando uma esposa. E ela ficou meses sem falar comigo por causa disso, não deu certo, tive que escolher outra. A gente, nas nossas relações, nós vamos sempre tentando algo, tentando conquistar, tentando fazer, e não estou falando que nós não tenhamos que fazer isso, mas em relação a Deus, nós precisamos ter essa consciência, que nada do que eu possa fazer, vai fazer Ele me amar mais do que Ele já me ama. Ele me amou primeiro, e essa convicção nos cura, irmãos. Porque quantas vezes eu e você achamos que não somos amados, bate um sentimento de rejeição, de abandono, e achamos que não fomos ou não somos amados por ninguém, mas agora nós percebemos que Ele nos amou primeiro, na nossa pior versão. Sabe aquele dia em que pecamos, estamos no sentimento de sujeira, não conseguimos olhar no espelho? Ele nos amou na nossa pior versão, Ele nos amou e Ele nos ama. Que amor é esse? Escandaloso amor que nos alcança, e esse amor é santo, não porque Ele ignora o pecado. O fato de o Senhor nos resgatar, ainda nos nossos delitos e pecados, não significa que Ele está negociando ou negligenciando a sua santidade, não. Mas a palavra diz que Ele fez propiciação, Ele pagou, Ele apagou, Ele nos redime do pecado. Então entenda, se você é amado, independente da forma que você está, Ele vai te purificar, Ele vai te santificar, e Ele vai te trazer para perto dessa relação de amor. Esse é o amor. O amor, ele é visível na comunidade. Quando nós lemos ali que ninguém viu a Deus, dá um bug na cabeça, né? Mas como assim Moisés não teve uma experiência com Deus, tantos outros profetas? Mas nesse sentido de ver na sua totalidade, ver na essência e profundidade de quem Ele é isso que João está dizendo. Mas agora ele diz, olha, o Deus invisível, sabe aquela música que a gente canta? O único que é digno, a Deus eterno e invisível, mais real. Isso é um versículo bíblico. O Deus invisível, o mesmo Deus que Paulo prega quando chega no Areópago e diz, olha, ao Deus invisível. Agora o Deus invisível se torna visível quando o amor é vivido entre nós. Quando a igreja ama, o evangelho se torna visível. Quando eu e você expressamos o amor, o evangelho se torna visível. Quando eu e você amamos quem nos persegue, quando eu e você amamos quem nos calunia, quando eu e você amamos quem disse mal de nós, quando eu e você amamos aquela pessoa que não é digna desse amor, nós estamos expressando o amor do Senhor, porque afinal de contas, eu e você não somos dignos do amor de Deus, Ele nos amou primeiro. Esse amor, entenda, o amor é a maior apologética. Apologética mais convincente. Apologética é a defesa da fé. Entenda, há muitos meninos na fé achando que são grandes teólogos e começam a atacar todo mundo na internet e começam a apontar. Isso não é apologia, é uma apologética. Defesa do evangelho é quando as pessoas perguntarem sobre a razão da nossa fé, nós vamos apontar para o Cristo. Nós vamos mostrar o que é verdadeiro, amados. Não precisa ficar denunciando o falso toda hora. Mostra o que é verdadeiro, porque o falso vai cair diante do verdadeiro. Entenda isso. Nós precisamos defender sim a fé cristã, mas apontando para o Cristo, não apontando para o erro do outro. Esse vai dar um ótimo corte na internet. Entenda, amados, é apontando para Cristo, porque quando eu me deparo com Cristo, eu posso ser o cara com mais alta performance, eu posso ser o cara mais incrível do mundo. Quando eu me deparo com Ele, eu vejo Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é digno. Eu vou me diminuindo e Ele vai crescendo. Quando nós olhamos para o perfeito, é tempo de eu e você expressarmos esse amor. O amor entre irmãos é a comunhão real com Deus. Quem foi amado por Deus não consegue viver sem esse amor. É só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu. Uma música da Fernanda Brum. Ela diz, só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, só quem conhece a imensidão da graça, entrega em amor todos os desejos e sonhos seus. Quando você entender a grandeza, a maravilhosa graça, escandalosa graça e amor do Senhor, você vai entregar tudo a Ele, inclusive o seu ressentimento, inclusive sua amargura, inclusive a sua mágoa. Você vai entregar tudo, porque você vai entender que na sua pior versão Ele te amou, e Ele te ama, e Ele te acolheu. E esse é o amor de Deus, o amor revelado no seu Filho. Quem foi amado por Deus não consegue viver sem amar o próximo.
Eu sei que às vezes é difícil, irmão. Às vezes é difícil. Às vezes nós precisamos suportar, mas entenda, amor não é sobre sentimento. Você vai amar mesmo com o coração apertado, porque não é sobre sentir, é sobre obedecer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Eu e você devemos amar uns aos outros. 1 João 4,25 diz assim: temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também o seu irmão. Amados, mandamento não é sugestão, não é uma opção. Entenda, o reino de Deus, para você viver o Evangelho, você não pode personalizá-lo. Não é o Evangelho que vai me moldar, ou que vai se moldar a mim. Eu me moldo pelo Evangelho. E essa palavra é uma palavra que nos confronta, porque é um mandamento. Então, se eu e você não estamos amando o nosso irmão, nós estamos em pecado. Se eu e você não estamos exercendo este mandamento, nós estamos vivendo em ingratidão, porque não percebemos o quanto nós fomos amados pelo Senhor. E quando nós entramos no nível de comparação, de juízo, de dizer, ele merece ou não o meu amor, eu estou então entrando nesse nível de desobediência do mandamento, porque o Senhor nos manda amar independente, incondicionalmente, assim como Ele nos amou. E Jesus fala isso: é fácil amar quem te ama, é fácil amar quem te corresponde. Agora o Senhor diz: olha, eu quero que você ame e ore pelos seus inimigos. Deus nos amou quando nós não merecíamos. Deus deu quando ninguém pediu. Deus perdoa quando todos o rejeitaram. Mas imagine a imagem na cruz do Calvário, de Jesus pregado numa cruz. Aqueles homens escarneceram dele. A cruz era o instrumento de vergonha. Só era crucificado o pior dos bandidos. E Jesus está numa cruz, exposto à vergonha. E aqueles homens dizem: olha, se você é o rei dos judeus, desce daí. Jesus olha, só vê João, algumas mulheres, os discípulos foram. Os seus amigos estavam ali. E aquela cena em que ele estava, o nosso mestre diz: daqui a pouco vocês vão ver. Eu vou voltar com meu cavalo branco rebaixado, com sonzão, os anjos com a trombeta cantando Tem Sabor de Mel. Foi isso que ele falou? Não, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Eu vi uma reportagem essa semana falando que mais de 70% das pessoas que não vieram ainda para uma igreja, não vieram porque não receberam um convite. Começa a contar em Toledo, 10 pessoas. De cada 10, talvez 7 ou 5 estão esperando você convidar. O evangelismo começa no coração que ama o perdido, não o que julga o perdido. E eu volto a falar sobre a graça que nós cantamos tanto hoje. Quando eu entendo de onde o Senhor me tirou, eu tenho compaixão com quem está perdido. O Senhor tem nos dado esse batismo de amor, para que nós possamos olhar para aquela pessoa que ela mesma desistiu dela, desistiu do casamento, desistiu do filho. O que nos dói às vezes no gabinete, que o pai chega e fala: pastor, eu não sei mais o que fazer com os meus filhos. Mas começou lá, indivíduo destruído, casamento destruído, vai ser uma família destruída. Se não ser restaurado, vai ser uma sociedade destruída. Quem não ama, não conhece a Deus. Evangelizar, amados, não é falar que a pessoa vai para o inferno se ela não aceitar Jesus. Evangelizar é falar do evangelho, que é uma boa notícia, dizendo: olha, você pode falar para o teu amigo, se tem intimidade também, fala: você é carniça, irmão, você é curva de rio, mas ele te ama. Fala sobre a experiência que você foi alcançado, não apenas o Deus que corrige, que Ele corrige sim, porque o amor, amados, pasmem a geração mais nova, mas o amor também disciplina. Se você nunca levou uma havaianada, você não sabe o que é bom.
correr achando que você venceu, que você passou de fase. Quando você dobrou a esquina, a Havaiana dobra junto e te pega. O amor é disciplina. O amor é correção. O amor, só pode que as mães fiquem à noite treinando, né? Não pode, né? Acho que elas ficavam treinando para acertar em nós. O amor, ele é renúncia, ele é sacrifício. No verso 9, 1 João 4,9 diz assim: nisso se manifestou o amor de Deus. Olha que incrível, amados. Leia a palavra, prestando atenção em cada expressão. Não está dizendo que começou, não está dizendo que iniciou, mas está dizendo que manifestou. As cortinas se abriram. Como que Deus então revela o amor? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Jesus, conversando com seus discípulos, diz: olha, pode ser que alguém se anime a dar a vida pelos seus amigos. Talvez um pai e uma mãe daria a vida pelos filhos. O marido daria a vida pela esposa. Mas o Senhor diz: olha, um amor genuíno é um Deus santo, que entrega o seu Filho santo por nós pecadores. Então Deus não falou de amor. Ele não colocou no status dele sobre amor. Ele demonstrou amor na cruz do Calvário. Talvez a maior expressão de símbolo de amor não deveria ser um coração. Talvez deveria ser uma cruz, para nos lembrar de um Deus que se entregou por nós e se revelou em amor da nossa pior versão. Então o evangelismo é anunciar essa revelação, o amor que salva pecadores e transforma em santos. O discipulado é a forma que é formar pessoas para viver esse padrão de amor e multiplicar esse amor. Essa é a diferença de evangelismo e discipulado. Então o amor se revela. Um Deus invisível torna-se perceptível quando o amor é vivido entre os seus. Então a igreja que ama o evangelho se torna visível. Quando eu e você nos compadecemos, quando eu e você nos envolvemos, quando eu e você nos doamos em amor por alguém. Amados, o amor, ele é a ferramenta de transformação social. Quando a gente vai atender alguma pessoa em estado de vulnerabilidade, uma pessoa que está no estado de revolta, de rebeldia, e nós vamos cavando, conversando, e conforme aquela pessoa se desarma, você vai perceber que foi uma pessoa que foi muito odiada, muito atacada, muito ferida, desamada. E eu e você temos essa oportunidade de derramarmos aquilo que recebemos. E no verso 13 então diz: nisso conhecemos que Ele permanece em nós, então que Ele nos deu o seu Espírito. E essa é a ferramenta, porque lá em Gálatas 5 diz que o fruto do Espírito tem dentro dele o amor. E amados, não é possível eu e você, com nossas limitações emocionais, com o nosso nível de juízo, amarmos sem estarmos cheios do Espírito Santo. Porque quando nós vamos deparar com situações adversas, situações difíceis de lidar. Eu vi uma reportagem de uma mãe que foi numa cadeia e pediu para ter um tempo com o assassino do seu filho. E ela olhou para aquele homem e ela pediu a oportunidade de abraçar ele e dizer: eu te perdoo, eu te amo em Cristo Jesus. É só o Espírito Santo para dar essa condição. Então entenda que o Espírito Santo é esse selo do amor e é quem vai nos capacitar a amar. Então se há alguma situação, pessoa, dificuldade de amar, peça para o Espírito Santo e Ele vai te ajudar. Peça para o Espírito Santo te encher de amor. Talvez você já teve muito compaixão pelo perdido. Quanto tempo, amados, quanto tempo você passa pelas ruas de Toledo e olha para uma prostituta, olha para os jovens se embebedando, olha para alguma situação de pecado. Faz quanto tempo que você olha e sente compaixão e ora por aquilo? É mais fácil nós rotularmos, não é? É mais fácil dizer: tá virando uma bagunça.
Mas quantos de nós temos a misericórdia de olharmos e clamarmos ao Senhor: Senhor, salva e alcança. Salva e alcança. Esses dias nós estávamos passando de madrugada e vindo um grupo de jovens muito pequenos, provavelmente na adolescência ainda, embriagados com um vapor que arrebenta o pulmão por dentro. E aquilo arrebentou meu coração, porque se o nível de enfermidades tem crescido tanto por má alimentação, quanto mais quando a pessoa está cometendo um autossuicídio. Sabia, querido, que vício é um autossuicídio? A pessoa está se matando aos poucos. E nós não podemos dizer: essa geração está perdida. Não, nós precisamos nos compadecer e fazer alguma coisa por isso. Eu e você não fomos chamados para defender só nossa família. Não adianta proteger nossos filhos do muro da nossa casa, porque eles ficam pelo menos 4 horas na escola. Eu e você precisamos ser resposta lá fora também. Então o Senhor nos chama para esse nível. E Ele diz assim: o amor lança fora todo medo. Sabe que esse texto está dizendo o seguinte? É que antes ele fala sobre o juízo vindouro. O Deus que nos ama é um Deus que corrige e disciplina, e há um nível de juízo do Senhor, e um dia Ele vai voltar para recolher os seus amados e trazer juízo aos que não se arrependeram. E o texto na sequência diz então: o amor lança fora todo medo. A nossa convicção da nossa salvação precisa estar baseado no amor do Senhor. Ele me amou, Ele me acolheu, Ele me recolheu, Ele me santificou e Ele me mantém junto com Ele. Essa é a nossa segurança. O amor maduro vence o medo, porque vai entender então a graça. Agora eu estou convicto que eu fui alcançado por esse amor. Uma frase muito boa de Calvino: a alma que entende a graça deixa de temer como escravo e passa a amar como filho. Quando nós não estamos amando, mas nós estamos com um sentimento de escravo. O escravo não recebe amor, e ele não pode dar amor. E eu quero falar sobre isso, uma frase que sempre dissemos: olha, eu só pode dar o que se tem. E aí chegamos em atendimentos, discipulado, que a pessoa diz: eu não recebi amor do meu pai, e eu não sei amar meu filho, eu não sei expressar amor, eu não recebi amor da minha mãe, eu não sei expressar amor dentro do meu relacionamento. Entenda, se você não teve isso e houve essas faltas, entenda que o primeiro versículo que nós lemos, existe uma fonte do amor. Então essa desculpa não cola para quem é cristão. Se você não tem uma referência biológica, se você não tem uma referência na terra, você vai ter uma referência no céu. Aprenda com Ele. Como pastor, peça para o Espírito Santo. Peça para Ele moldar você. Peça para Ele imprimir o caráter. Discipulado é imprimir o caráter de Cristo no outro. Cristo amou e nós devemos amar. Não há amor verdadeiro, amados, sem amor prático. O amor, ele não pode ser no ideal, no virtual. O amor precisa ser praticado, e essa prática, ela começa dentro de casa. Nós precisamos começar a expressar isso. Nós precisamos tirar os olhos das telas e começar a olhar um para o outro. Nós precisamos dar atenção. Esses dias, essa semana, no começo da semana, eu dei boa noite para o Lucas 2 vezes. Ele falou que não lembra. E ele não me ouviu, e a mãe dele deu boa noite, e ele deu 2 vezes boa noite para a mãe dele. Eu já me queimei por dentro, falei: ué, o que está acontecendo? E a Jana, sempre muito sábia, falou: amor, faz tempo que você não tem tempo com ele sozinho. No outro dia eu trabalhei até às 10, saí, falei: filho, vamos para a quadra de basquete. A gente foi jogar basquete, amassei ele no basquete. Ele está muito bom, ele está ganhando de mim sempre. Uma reconexão importante entre pai e filho. É tempo de expressarmos o amor, e nós vamos praticar em quem amamos. E é tão bom isso, amados, porque a família é essa estrutura que nos ensina as relações. Ou seja, eu brigo com meu irmão, eu tenho que amar ele. Na igreja não pode ser diferente, irmão, porque eu vou estar com ele lá.
E não vai ter, você pode até desviar de algum irmão nos mercados de Toledo, mas eu quero ver você desviar dele lá no céu, uma eternidade, uma hora você vai se encontrar com ele. Então resolva aqui, entenda, amados, é nas relações em que é tão lindo quando um pai corrige um filho, disciplina o filho, daqui a um pouco o filho vem e diz: pai, eu te amo. É sobre aprender nas nossas relações, porque vai chegar um momento que nós vamos ter que estar maduro em amor para amar quem nos feriu. E essa é a ênfase do Evangelho, é amar como Ele nos amou. É um DNA, aquilo está dentro de nós, amados, de nós amarmos ao ponto de as pessoas ficarem impactadas, não pelo nosso amor, mas pelo amor de Cristo refletido através de nós. Pode dizer amém por isso? Vamos para algumas palavras de Jesus. Mateus 22:37, Jesus diz: olha, ame ao teu próximo, mas ame como a ti mesmo. O padrão é você com você mesmo. Amado, se essa sociedade egocêntrica, voltada para si, amasse ao próximo como se ama, talvez nós teríamos resultados diferentes. Mas é sempre um ambiente de saque, é sempre um ambiente de buscar para si. E aí, sabe o que acontece? Chega um momento nas relações em que sempre um deposita e um saca. Quando aquele que sempre depositou vai chegar a um saldo negativo, e aí chega o esfriamento. Se sempre o pai e a mãe entregam para o filho, e o filho vai amadurecendo e não aprende a devolver isso, daqui a pouco quebra-se a relação. No âmbito conjugal a mesma coisa, sempre o marido fazendo, ou sempre a esposa fazendo. E é por isso que as relações precisam ser essa via de mão dupla, em que você deposita na vida de alguém, ela deposita de novo, e aquilo vai gerando uma economia saudável de amor com saldo positivo, porque sempre um está abençoando o outro, um está transbordando na vida do outro. Agora em João capítulo 13, Jesus reúne os seus discípulos, e ele eleva o nível, ele vai para um nível superior. Ele diz o seguinte: um novo mandamento vos dou. Jesus não está cancelando os primeiros 2 mandamentos, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, mas Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Aí o nível muda, irmão, porque uma coisa é eu amar o outro como eu me amo, agora uma coisa é eu amar o outro como o Senhor nos amou. Esse é o nível que o Senhor nos pede como seus discípulos, um amor sacrificial, um amor de renúncia, um amor genuíno, sem esperar nada em troca. E ainda no capítulo 13, no verso 35, Jesus disse: se vocês amarem uns aos outros, nisto conhecerão todos que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. O nosso cartão de visita. O mundo precisa nos conhecer como discípulos quando conhecer o amor uns pelos outros. O Senhor está nos chamando para esse nível, um nível de entrega, um amor que se entrega. Em João capítulo 15, Jesus diz: ninguém tem maior amor do que este, dar a própria vida pelos seus amigos. Esse é o nível do amor do Senhor. E só é possível viver este amor, amados, se eu e você estivermos conectados na cruz de Cristo. Então entenda, a cruz são 2 hastes, uma vertical e uma horizontal. A vertical está conectando terra e céus. A vertical simboliza a minha conexão com Deus. E você pode perceber, quando você está bem com Deus, fica mais fácil você amar o outro, inclusive quem te persegue. Quando nós estamos numa boa relação com Deus, Ele nos enche, o Espírito Santo nos conforta, nos consola nos dias da adversidade. Então o amor conectado com Deus vai nos dar condição de manter nossas relações horizontais, formando uma cruz. Nós precisamos estar conectados com o Senhor. Para estar conectado um com o outro, nós precisamos primeiro nos conectar com o Senhor. Porque entenda, amados, um corpo está conectado na cabeça, e agora há uma unidade.
Porque se quisermos vivermos um amor genuíno dentro de casa, numa relação de igreja, e nós não estivermos conectado nele, cada um vai querer caminhar para um lado, e o corpo vai se partir. Imagine se cada perna vai para um lado, se cada braço vai para um lado, chega um momento que o corpo se parte. O Senhor está nos levando, ou nos elevando, a um nível mais profundo de amor. Nós estamos acabando o mês 10 de 2025. Quantas pessoas você falou desse amor? Quantas pessoas você evangelizou esse ano? Quantas pessoas você convidou para um pequeno grupo? Quantas pessoas você convidou para um culto? Quantas pessoas você, de alguma forma, tentou ajudar? Tentou contribuir e semear? Nós precisamos aprender, amados, a viver esse amor. Porque não podemos ter um rótulo de cristão, evangélico, discípulo, mas nossas atitudes não refletir o amor que o nosso mestre nos ensinou. Para encerrar, eu quero lembrar vocês da parábola do bom samaritano. O texto diz que um homem estava na estrada, e ele passa numa região perigosa, ele é assaltado, ele é espancado, e de repente vem um sacerdote. O sacerdote era um homem consagrado para clamar a Deus em favor do outro. Essa era a vocação do sacerdote. E a palavra diz que ali está o homem deitado, e o sacerdote vê e atravessa. Ele passa pelo outro lado. O texto diz que ele vai para o outro lado. Quantas vezes eu e você desviamos para não ver de perto? Quantas vezes eu e você desviamos para não resolver, para não nos comprometer com aquilo? O texto diz que o levita fez a mesma coisa. O levita não era só quem cantava, quem tocava. O levita é quem servia no templo. Ele era o responsável por servir. Era a identidade dele. E da mesma forma ele olha, mas ele atravessa para o outro lado para não passar perto, não se comprometer. E talvez os dois teriam boas justificativas. Afinal de contas já estava quase na hora do culto. Afinal de contas eles tinham um compromisso. Eles tinham um compromisso com Deus. Eles precisavam estar lá com Deus. Às vezes estavam preocupados com tantas coisas e negociaram, negligenciaram aquilo que estava diante deles. Mas a palavra diz que veio um samaritano, e o texto diz que o samaritano passou perto, não como curioso que vê um assalto, um acidente, fica em volta. Você é daqueles que param na estrada, irmão? Misericórdia. Mas como alguém para dar uma resposta àquilo. Então ele pega aquele homem ferido, leva até uma hospedaria, ele paga todos os custos para aquele homem ficar bem, ele dá um valor a mais para ele ficar mais alguns dias, e ainda fala para o dono da hospedaria: olha, quando eu voltar, eu vou pagar a diferença, se for mais caro do que aquilo que eu deixei com você. Jesus vira para os fariseus e pergunta: quem foi o próximo desse homem? Não foi o sacerdote, não foi o levita, foi o samaritano, que se envolveu na dor do outro, mesmo que não o conhecia. Amados, se eu e você não vivermos essa prática dentro da nossa casa, dentro da igreja, nós não vamos viver lá fora. Se você não conseguir mais perceber o quanto sua esposa está sofrendo, o seu marido está sofrendo, às vezes a pessoa que está dormindo do seu lado está numa depressão, você não percebeu. Às vezes o teu filho está num processo de rebeldia, a única coisa que ele quer é atenção. Quantos adolescentes nós já tratamos e falaram: eu só quero a atenção do meu pai, por isso que eu estou fazendo isso. Para nós pararmos e olharmos e começarmos a expressar esse amor. Às vezes a pessoa que está do seu lado, ela está espiritualmente, ela foi assaltada e espancada, e ela só precisa da sua atenção. E a resposta que Deus está te dando é essa: eu te amei e eu vou te encher desse amor para que você transborde. É tempo de eu e você acordarmos para isso, levantarmos para isso, percebermos isso nas nossas relações como igreja. Precisamos perceber a falta do outro. No pequeno grupo, não pode ser mais um, amados. Nós precisamos conhecer, nos envolver, se compadecer, investir mutuamente, caminhar juntos, pegar nas mãos e irmos até a direção que Deus nos propôs.
se nós praticarmos um amor nesse nível, dentro da nossa casa, no ambiente ministerial, ambiente familiar como igreja, eu não tenho dúvida que a gente vai expressar lá fora. E eu creio que Deus está nos trazendo para este nível, nos batizando com esse amor, nos enchendo com esse amor, para sermos resposta para esse mundo, em nome de Jesus. Amém. Feche teus olhos, curva sua cabeça, eu quero orar com você. Aleluia. Você é amado pelo Senhor, meu querido. Nós amamos, Pai, o Teu nome. Nós amamos o Senhor porque fomos amados por Ti, Jesus. Nós somos alcançados pelo Teu amor, Jesus. Nós somos alcançados pelo Teu amor. Nós somos alcançados pela Sua graça. Você consegue reconhecer isso, meu querido, como você estava? Como você estava antes de conhecer Jesus? Você consegue reconhecer o que sua vida seria sem Ele? Você consegue perceber o que você seria sem a graça? Quando Jesus estendeu as suas mãos para nós, nós éramos pobres, perdidos, sem Deus, sem Jesus, mas Ele estendeu as mãos, Ele nos resgatou, Ele nos trouxe para perto. A expressão de amor do Senhor está revelada em Lucas 15, em que o filho estava encharcado por esse amor, mas ele começa a olhar para outros amores, ele começa a olhar para o lado de lá da cerca, e esses outros amores aparentemente são maiores, são mais vibrantes, mais coloridos, e então esse filho sai desse ambiente de amor, e ele começa, só que ele sai com um bom depósito do amor do pai, e ele vai depositando nas vielas, das prostituições, das bebedeiras, das badernas, ele vai depositando, só que ele não percebe que ninguém depositou nele, porque ele está distante da fonte, até que chega um dia que ele está vazio. Esse filho se levanta e diz: olha, os escravos do meu pai têm mais amor do que eu vou me levantar, eu vou voltar, e vou dizer: pai, eu pequei perante os céus e perante ti, não sou digno mais de ser chamado seu filho, me trata como um servo. Ele decora essa frase, e ele vem talvez do caminho pensando, e quando ele chega perto da casa, a fonte do amor estava lá. E é uma fonte móvel, ela se move, ela não fica esperando. O pai foi em direção àquele jovem e encharcou ele mais uma vez com amor. Esse é o amor de Deus, essa é a graça do Pai que nos alcança, independente da situação que você está, é incondicional, independente de quanto você errou, falhou, pecou, Ele te amou primeiro, e esse amor te santifica, te purifica, e santificado, purificado, com novas vestes, com um novo anel, com nova sandália, Ele te coloca na mesa, e Ele começa a transbordar a fonte inesgotável que Ele é, te encher desse amor. Essa é a graça do Senhor. Eu quero pedir para você ficar de pé. Ah, Jesus, que amor é esse? Que amor é esse? Que nos atrai, que nos acolhe, que nos abraça. Que amor é esse? O Senhor quer te envolver com esse amor essa noite. Ele quer te encharcar com esse amor. Não importa se você estava vazio quando você entrou, Ele diz: filho, eu sou uma fonte inesgotável, e eu posso te encher mais uma vez. Se o teu amor esfriou, eu estou aqui para reacender, para trazer mais uma vez vida naquilo que estava morto. Esse é o amor do Senhor. Aleluia.
Esse é o amor do Senhor. Graça, que linda graça, que linda graça, lá na cruz, sangue derramado. Graça, que linda graça. Vive entre medo e culpa, saiba que há um amor maior que o teu pecado, mais profundo que a tua dor, mais fiel que o teu passado. Esse amor tem nome, é Jesus Cristo. Ele quer te resgatar, Ele quer te envolver. Eu quero dar oportunidade para você que foi tocado por essa palavra. Sai do teu lugar, vem aqui no altar do Senhor. Eu quero orar com você. O Senhor, Ele quer renovar a sua vida. Ele quer trazer uma nova porção sobre você essa noite. Venha para o altar do Senhor enquanto nós adoramos. Sai do teu lugar e deixa o Senhor encher o teu coração essa noite. Aleluia. Coberto, declare isso. Coberto por tua graça. Senhor, preencher o teu coração. Deixa Ele curar o teu coração. Deixa Ele te encharcar desse amor. Há uma fonte inesgotável. Em nome de Jesus, estenda suas mãos e ore por esses irmãos. Ore por esses irmãos. Que o Senhor venha. Enche eles. Enche eles desse amor, desse amor. Batiza-nos com amor, Senhor. Nós queremos mais e mais, Senhor. Pai, nós clamamos por esses irmãos, Senhor. Talvez eles chegaram aqui vazios, Deus, precisando dessa palavra. E o Senhor é a palavra. Enche o coração dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Pai, que possamos ser, Deus, cheios essa noite. Restaura, Pai, as relações entre pai e filho, irmão e irmã. Restaura as relações entre marido e mulher. Restaura, Senhor. Que seja um tempo de restauração do Senhor sobre as famílias. Que nós possamos transbordar este amor, Senhor, em casa, fora de casa. Que seja um tempo do fluir do Senhor, sobrenatural, extraordinariamente, Senhor. Venha sobre nós, Pai. Queremos, Deus, ser cheios desse amor, Pai, encharcados por esse amor, alcançados por este amor, Senhor.
Ah, Deus, a tua palavra diz que no amor não há medo, antes do perfeito amor lança fora todo medo. Que o Senhor venha sobre nós, Pai, que o Senhor venha nos envolver, Deus, que o Senhor venha, Pai, nos encharcar com esse amor da forma mais profunda. O Senhor nos amou, o Senhor nos resgatou, e agora somos filhos amados, amados pelo Pai. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Diga isso, meu amado, declare: me ama. Pessoa e ora com ela, expressa o seu amor, faça isso. Vamos colocar em prática essa palavra a partir de agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alcance alguém que está perto aí e ore por essa pessoa, declare esse amor do Senhor. Adote alguém, não deixe ninguém sozinho, dá uma olhada em volta aí. Isso, seja alcançado por esse amor, seja alcançado por esse amor. Ele te ama, Ele te ama. Esse amor nos alcança, esse amor nos restaura. Te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Suas mãos, a sua voz, declarar isso: me ama, me ama. Me ama. Você pode agradecer ao Senhor por este amor. Ai, que amor incondicional. Obrigado pelo seu amor tão perfeito, tão puro, tão doce, tão leve. Obrigado, Jesus. Obrigado por este amor que nos alcançou, que nos redimiu, que nos deu vida nova. Aleluia. Pega suas mãos e ore por sua semana. Abençoe sua semana, profetize sobre ela. Nós abençoamos, Deus, cada dia dessa semana, cada passo que dermos. Que o Senhor esteja na frente, guardando nossa casa, indo na frente dos nossos planos e sonhos e projetos, conforme a sua vontade. Abençoa os irmãos que estão online, que estão em casa. Pai, nós queremos orar pelo Arthurzinho que está hospitalizado, Senhor. Que o Senhor venha curar ele, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor manifeste a sua cura, Pai, em nome de Jesus, Deus. Guarda os teus filhos, que eles voltem em paz para os lares, cheio da tua presença, da sua unção, Deus, encharcado pelo seu amor, Pai.
Derrama sobre nós essa unção evangelística, Deus. Compaixão pelo perdido, Pai. E ousadia para proclamar a fé, proclamar o Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, nos dê ousadia nesses dias, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos impulsione para uma semana de vitória, cheia da Tua presença. Em nome de Jesus, estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso bom Pai, que a graça do Seu Filho Jesus Cristo, que a comunhão do doce Espírito Santo esteja sobre você. Você pode dizer amém? Aplauda o Senhor e dê um brado de júbilo a Ele. Glória a Deus. O irmão da esquerda vai pagar cachorro quente para você. Só descer lá embaixo e pegar. Deus abençoe.